Irmãos, estamos de volta para a nossa aula de Pentateuco, introdução bíblica número 1, estudando os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 5 livros da lei, né? 4 escritos por Moisés e o Deuteronômio com certeza começou com Moisés e acabou com Josué ou outro escriba qualquer. Estamos falando do dilúvio, falamos da arca, agora a aula número 13, nós vamos falar, na número 12, né? Essa é a número 12, vamos falar dos animais. Como é que tantos animais couberam na arca? Nós sabemos que nós temos mais de 1.250.000 espécies de animais. Como é que pode ter tanto de animal caber na arca, que cabia mais ou menos 120 mil ovelhas, que cabia mais ou menos aí uns 300 e poucos containers, né? Então vamos ver o que Deus disse aqui no Gênesis capítulo 7. Voltando sempre a dizer que a Bíblia explica tudo. Se você ler aqui, você vai entender tudo. Não tem ciência, não tem tecnologia, basta ler aqui, você vai descobrir tudo. Ó. E depois então, capítulo 7, 1. Deus mandou Noé entrar na arca e disse: de todos os animais quadrúpedes limpos, tomarás contigo 7 pares de cada um, o macho e a fêmea. Mas os animais quadrúpedes que não são limpos, somente um par, o macho e a fêmea. Das aves do céu, 7 pares de cada, macho e fêmea, para manter a vida e suas sementes sobre a face da terra. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, exterminarei da terra todas as criaturas que existentes que fiz. Então Noé entrou 7 dias e esses animais, Noé não saiu procurando animais, não. Ele não saiu caçando animais durante não sei quantos anos, não. Os animais vieram a ele, ó. No versículo de número 7, capítulo 7, está dizendo aqui: nesse mesmo dia veio Noé à arca, juntamente com ele seus filhos, como também sua mulher e suas 3 mulheres, e com eles todo animal. 7, 13 e 14, segundo a sua espécie. E todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra, segundo a sua espécie, toda ave, segundo a sua espécie, e toda classe de asas. Então a gente fica pensando que é só ave, mas não é. Morcego não é ave. Morcego não é ave. Mas tem asa e voa. Então, além das aves, tudo que voava. O dilúvio afetou quem, então? Afetou quem tinha fôlego de vida. Então, peixe entrou? Não, peixe não entrou em arca de Noé. Peixe, ele não tem fôlego de vida, ele não respira nesse modelo. Né? Ele tem guelras, tem barbatana, outras coisas para lá. Então fica bem claro isso, é para quem que tinha fôlego de vida. Então, os animais vieram até Noé. Outra coisa que pergunta muito interessante, que a gente tem que ser bastante claro nisso, é como é que ia caber na arca elefante 7 toneladas? Como é que caberia girafa de 3,80 m de envergadura? Como é que poderia? Gente, evidentemente que Deus não mandou nenhum animal para Noé grande adulto, só foi filhote. É claro que Deus é sábio, muito sábio. Então todos os filhotinhos que foram chegando para lá. Um filhotinho macho, um filhotinho fêmea. E dos limpos, 7. Todos eles já foram 7 de uma vez, animais limpos, 7 aves limpas. Né? O corvo não foi 7 limpos, só foi um casal. Mas das pombas que eram limpas, foram 7. Então, primeiro que a coisa aconteceu, todos eram filhotes. Então tinha filhote de dinossauro, filhote de preossauros, de pterossauros que voam, né? De brachiosauro, de diplodocus, filhotes, que são pequenos. Filhote de dinossauro começa com 1 m, 70, 80 centímetros, não é isso? Filhote do leão nasce pequeno. Filhote do elefante, do bisão, do mamute, isso tudo foi pequeno, né? Todo animal que tinha fôlego, esses tiveram que entrar na arca. Agora, peixe, por exemplo, não tinha fôlego. Então, peixe não entrou na arca, né? E outra coisa que entrou na arca foi insetos. Inseto não entrou na arca. Como é que ia pegar pernilongo? Você ia caçar mosquito? Então não tinha jeito. Eles sobrevivem na água, né? Isso a gente sabe que o próprio ovinho deles, né? Como é que você fala para acabar aí com essa da dengue e do culex, né? Do Aedes aegypti. É água, e põe na água. Então sobrevive. Não precisa de levar em arca nenhuma, né? Primeiro também não ter condição de manter esse pernilongo dentro da arca, né? Acabava com todo mundo. E peixe, tanto foi de águas duas como salgadas, eles têm condição, porque eles têm sistema heterogêneo. Eles conseguem. Por exemplo, você vê esses bolhas de ar, de água doce no meio de água salgada, você vê na foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas empurra o mar para dentro 70 quilômetros, lá na foz dele, lá na ilha de Marajó, ali no Pará. Então, por aí você vai vendo. Se 70 quilômetros de água doce enfia dentro do mar, empurra água salgada, e ali os peixes combinam. Eles têm condição de viver o de doce vivendo na salgada e salgada vivendo em doce. É só questão de adaptação. Então havia um único contingente que era Pangeia, um único mar,
e as águas desceram, né? Inundou tudo. 15 côvados, quer dizer, 7 metros mais ou menos, 7,5 metros acima do Monte Everest, que é 8.848, né, metros de altura, na medição antiga. E passou, por que tinha que ter isso aí? Porque a arca, quando ela está navegando, né, ela então tinha que ter uma distância, tipo de um calado, né? Porque senão bateria na ponta do Everest ali, né? Principalmente que a arca também rodou por aquela região, ela parou no Monte Ararat, que fica logo ali perto da Turquia, por ali, né? E você andando para lá, você vai para a Ásia, onde está lá no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia, você vai achar lá o pico do Everest. Então, a arca tinha esse peso todo, e se ela tinha 3 pisos, ela boiava acima de 6 metros e tanto acima do Everest. Nesses 3 andares, claro que os animais vieram até ele, e ele pegou primeiro os animais mais leves, com certeza, e depois o terceiro piso. Então ficaria Adão, o Noé no terceiro piso, com a mulher dele com os meninos, Sem, Cão e Jafé, e os animais mais leves, tipo aves, etc. No segundo piso, um animal menos pesado, e também os alimentos que ele ia levar, e no terceiro piso, com certeza, iam os animais mais pesados, os animais mais fácil de hibernação, né? E esse terceiro piso, o segundo, com certeza pelo peso da arca, é igual um transatlântico, né? Você pega um transatlântico de 15 andares, 20 andares, quem viu o filme Titanic, viu um filme daquele, um transatlântico daquele tamanho, muita parte, quase a metade da parte dele fica para dentro d'água. Então o mar está aqui, ele começa a navegar aqui. Ele, dessa altura ele fica talvez metade dele. Então a gente entende que o segundo andar e o terceiro andar da arca, o primeiro lá embaixo, o primeiro que toca lá o casco, né? E mais ali talvez metade do segundo, ficou tudo dentro d'água, ficava imerso, né? Tudo escuro, não havia luz elétrica, nem gerador, nem coisa nenhuma. Então é a condição propícia para o animal hibernar. E até por Deus que eles tinham que hibernar, né? Porque quem ia aguentar tratar esse tanto de animais, né? Quantos animais seria mais ou menos teria aí na arca? Vamos fazer as contas, ó. Nós temos 1.250.000 espécies de animais. Você tira aí 950.000 espécies de insetos que não foram na arca, fica 300.000. Dos 300.000 você tira 270.000 que são da aquática. São peixes, etc., que vivem no mar. Sobrou 30.000 espécies. Agora é preciso ver que dessas 30.000 nós temos anfíbios, que têm 2 vidas, 6.000 espécies, mamíferos 5.000, aves 9.960, quase 10.000, e os répteis 8.240. Isso aí. E era 2 de cada espécie, 7 limpo, não é isso? Mas aí tem um segredinho, que quando o Linneu fez a taxonomia, que ele classificou, a espécie classificou em reino, filo, subfilo, família, gênero e tal, até chegar lá embaixo, quando ele fez isso aí, ele foi pegando e foi destrinchando a coisa, né? Você pega, por exemplo, o cavalo, né? O cavalo, a zebra, o jumento, aqui tudo é parente, a família é uma só, o reino é um só. Então a palavrinha usada aqui no hebraico para espécie, cada um segundo espécie, é a palavrinha que chamava min. Min. Essa palavrinha quer dizer descendente do mesmo grupo de genes original. Então você tem que pegar um genes, uma tropa que tem um gene só. Para dar um exemplo bom disso, a gente pega aí no caso do cachorro, né? O cachorro é da mesma genética de quem? Da raposa, da hiena, do coiote, do lobo, dos chacais. Tudo é parente, tudo mesma família. Eles são lá embaixo, vai subindo. Quando chega aqui no ponto na árvore, já na hora que em cima aqui, é uma só a raça, né? Então você tem, por exemplo, um exemplo aqui do urso. O urso das cavernas, ele é chamado de urso espelares. Ele é da espécie urso espelar, é gênero ursus, família Ursidias, a ordem é os camídeos, a classe mamíferos, aí tem o filo cordados e o reino animalia. Então, reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa ideia de espécie do Linneu não é a mesma da Bíblia. A Bíblia fala de espécie aqui no sentido de descendente do mesmo grupo de origem, original. Então, no caso aqui, tudo isso aqui, cachorro, raposa, hiena, coiote, lobo, chacal, isso só foi um macho e uma fêmea, esses são animais impuros. Não foi uma de caposo, uma de hiena, uma de coiote, uma de lobo, não. Isso depois do dilúvio que houve a diversificação genética e continuou multiplicando aí. Então, se você fizer essas contas aí, você vai verificar que desse modelo, fazendo essa junção de família, de reino, nós temos mais ou menos aí, no máximo, uns 20.000 animais na arca. No máximo. Mas o cientista mesmo acredita que no máximo foi 10.000, 5.000 mais ou menos. Mas pelas contas aqui, você vai ter mais ou menos isso aí. Segundo
o biólogo chamado Frank Marsh, as pequenas diferenças desses cruzamentos aí, diz ele que o que tem mais ou menos aí, com todos os tipos, você vai ter no mais tardar 1000 baramins, 1000 descendentes do mesmo grupo de origem, mesmo grupo de genes original. Se você filtrar tudo e vir para o reino, em vez de ficar lá embaixo, for juntando tudo que tem as características mesmas, você vai achar mais ou menos no máximo 1000 diferentes em si mesmo do outro. Diferente que seja de outro ramo mesmo, não desse monte de parente do outro, primo do outro, como a raposa de coiote, chacal, etc. Então caberia com certeza muito facilmente na arca, você pegar 7 par de limpo, 7 par de ave e um par de impuro, vai dar no máximo 20 mil animais. Se cabia mais ou menos 120 mil ovelhas, então dá para caber. Nós voltamos na outra aula continuando esse assunto. Um abraço.